Oi, 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 oi. Hoje eu tô aqui depois de muito tempo que eu não gravava vídeo, porque eu tava passeando, eu viajei pro Brasil visitar a família, pular o carnaval, daí voltei, a mãe voltou comigo, a gente viajou ainda mais, enfim, confusão, correria, então eu tô aqui hoje com um novo setup. Eu tô tentando gravar esse vídeo com uma câmera que eu comprei, uma câmera para tirar foto de pássaro e de cachorro, mas eu pensei, por que não testá-la para gravar o vídeo do o vídeo do canal do YouTube. E eu acho que ela vai ficar bem melhor do que com a minha webcam e com o meu microfone do computador. Vamos ver. E também com essa câmera eu posso colocar o tripé onde eu quiser, então eu fico atrás da minha biblioteca. Da minha humilde biblioteca ainda, né? Enfim. Então hoje, depois de muito tempo sem gravar vídeos, sei lá quando foi a última vez que eu gravei vídeo, faz 1 mês e meio, 2 meses. Mesmo que eu não tenha gravado vídeo todo esse tempo, eu continuei lendo. Eu li ainda acho que uns 5 livros. Uns 5 livros que eu tô completamente atrasada pra gravar os vídeos. Mas eu não parei de ler. Não parei de ler. E hoje eu vou falar então deste livro aqui, que é o livro que eu li faz tempo já. Nossa, parece que faz muito tempo, mas a gente ainda tá em abril, né? Então deve ter sido lá por... eu fui viajar pro Brasil, era dia 13 de fevereiro, eu acho. Então, eu li ele lá início de fevereiro, esse livro aqui. E esse livro aqui, então, vai ser o Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, do Alexandre Dumas. Então, o Alexandre Dumas aqui, ele não é conhecido por ter escrito Robin Hood. Ele escreveu várias outras coisas clássicas e que a gente lembra dele, tipo Dama das Camélias, Polínia, que eu tenho aqui. Apesar que Dama das Camélias eu acho que foi o Dumas Filho, não tenho certeza que foi o Dumas mesmo. Enfim, ele escreveu muita coisa, o Dumas. E a gente não lembra dele por causa de Robin Hood. Tanto que este livro aqui, eu li ele foi sugestão de um dos clubes de leitura que eu participo. E daí, tanto que quando sugeriram e a gente votou Robin Hood no clube de leitura, eu tava pensando no Robin Hood do Howard Pyle, que é uma edição mais antiga, que eu já tinha lido. E eu tinha adorado quando eu era adolescente. Eu tinha lido ele com 14 anos de idade. Porque pra mim o Robin Hood ele é um conto, uma história inglesa, né? Ele não era algo francês. Por isso que eu até fiquei espantada quando eu vi que na verdade a gente tinha votado pelo Robin Hood do Alexandre Dumas. Mas enfim, o que acontece? Realmente Robin Hood não é assim um conto francês. Mas o que o Dumas fez? O Dumas conheceu o Robin Hood através da revisão de uma história, que o Robin Hood aparece no livro que se chama Ivanhoé, e que eu não li. E daí o Dumas fez uma revisão deste livro e tal, e se apaixonou pelo personagem. E o que acontece é que muitas vezes a gente lê nos outros livros, nos ingleses, tudo, a gente lê todas as aventuras do Robin Hood, mas a gente não lê a origem. Então aqui o Dumas, pelo que eu tinha lido, escutado, ele quis explorar um pouco mais as origens aqui do Robin Hood, sabe, neste livro aqui. E só para falar um pouco mais do Dumas, ele é um autor que hoje em dia é um autor clássico, né, da literatura francesa. Mas eu acho muito curioso que na época dele, né, eu nem lembro qual é, 1800 bolinhas, né, alguma coisa assim. Ele não era um autor, tipo, dito culto, clássico, que nem ele é hoje em dia. Na verdade, naquela época ele era alguém que publicava muito, mas muito. Inclusive tem teorias que, por exemplo, não foi nem ele que escreveu isso aqui, porque ele dava as ideias, eram outras pessoas que escreviam, sabe? No mesmo estilo que ele e tal, e ele dava o acordo final, tipo pintores, assim, sabe? Tem vários, por exemplo, Michelangelo, por exemplo,
tinha vezes que ele só ia pegar as esculturas para fazer os retoques finais. Eram os alunos dele, né, os pupilos dele, que faziam a escultura em si, o corpo da escultura, e ele ia orientando e tal e tal. Então é meio que a mesma coisa que com o Dumas, pelo que eu entendi. Não necessariamente para esse livro, não é provado e tal, mas diz que ele publicava muito em folhetim, assim, sabe? Tipo novela, assim, sabe? Tipo, a gente vai assistir a novela, tem episódio e tal. Então ele publicava bastante em folhetim, então ele escrevia muito, muito, muito. Então às vezes pode não ter sido ele que escreveu isso, mas ele era um orientador ali, né? Ele era a cabeça por trás da história, mesmo se talvez não tenha sido ele que escreveu. Mas enfim, então aqui neste livro, o Dumas que ficou meio que fascinado por esse personagem do Robin Hood, ele quis escrever um pouco da origem deste personagem. Então ele começa desde o início lá, em que a gente vê dois andarilhos, assim, duas pessoas que você não sabe muito bem de onde que elas vêm. Elas estão segurando um bebê, eles estão tipo meio que fugindo. E daí elas chegam na casa aqui dessa pessoa que mora na floresta. Como é que dá pra dizer? Porque eu li no idioma original, eu li em francês, então tem algumas coisas aqui que eu vou fazer meio que uma tradução bem mal feita. Mas eles chegaram nessa casa desse guarda da floresta aí, que é o Gilbert Head, e eles entregam esse bebê, assim. Daí eles falam assim, ó, a gente vai pagar, vocês podem ir em tal lugar todo ano, pegar uma soma aí pra cuidar desse bebê e tal. Mas o Gilbert e a esposa dele, que eram pessoas muito boas, eles olham aquele bebê lindo. Sempre temos que deixar isso em evidência. Está na escrita aqui do Dumas, lindo, com olhos azuis, bochechas rosadas. E eles não conseguem, eles não querem nem dinheiro, eles vão cuidar desse bebê como se fosse o filho deles, sabe? E este bebê é o nosso querido aqui, Robin Hood. Inclusive em francês é Robin, porque o IN é o Robin. Então é o Robin de Bois, este bebê que eles decidem cuidar. Aí, enfim, daí você vai acompanhando ali da infância. E daí esse Robin Hood cresce aí, né, o Robin. E ele vai virar um adolescente aí, com uns 16 anos mais ou menos. Ele tá na floresta fazendo as coisas dele, treinando os arcos dele, porque ele é um ótimo arqueiro. E ele vê uma pessoa assim, bem suspeita, tipo um ladrão assim, e que quer atacar duas pessoas nobres que estão passando na floresta. Um casal, que né, é um casal de irmãos, né, um irmão e uma irmã. E daí ele, pra proteger esse casal, ele atira uma flecha na mão da pessoa, né? E é neste momento que ele entra na vida desses dois personagens, que é a Marianne. E qual era o nome do irmão da Marianne? Meu Deus do céu, já esqueci. Faz tanto tempo que eu li este livro, tanto tempo. Teve tanta coisa que se passou desde que eu li este livro e até agora. Enfim, daí ele entra na vida aí da Marianne, né? Que não era Robert, não, prenez le bas de la jeune fille. Enfim, ele entra na vida da Marianne e do irmão dela, que eu esqueci o nome dele. Ai meu Deus, Alain, l'arrivée d'Alain, eu acho que era Alain, Alain. Era Alain o nome do irmão dela, e daí eles começam a conversar, assim, sabe? Então foi um encontro bem aleatório, assim. Enfim, daí eles começam a conversar, e daí ele descobre que o Alain, ele tá indo ver, querer conquistar e falar com o pai da amada dele, a Cristabel. A Cristabel, e ele tá indo pro condado de Nottingham, né? Só que no condado de Nottingham tem um barão de Nottingham, o duque de Nottingham, sei lá. E o duque de Nottingham, ele é uma pessoa execrável, ele é uma pessoa horrível, assim, sabe? Ele tem, acho até um personagem bem engraçado, porque ele tem oscilações de humor, ele fica muito bravo, e daí ele
sabe, ele é asqueroso com as pessoas, daí volta e meia ele volta com a filha dele, que é Cristabel, que é Cris, ele é bem bonzinho, enfim. E daí o Robin Hood começa a falar com eles, daí ele meio que se envolve toda essa confusão aí, porque o Barão de Nottingham não gosta do Alain, bem evidamente, eu ia falar bien évidemment, enfim, bien évidemment, vamos misturar os idiomas, não tô nem aí. Enfim, então, e ele não gosta do Alan, sabe? E, enfim, daí o Robin Hood se mete em toda a confusão, toda a treta que não é dele, né? Ele se apaixona pela Marianne, né? E, enfim, daí você vai acompanhando essas histórias, como é que ele formou o bando dele, e que ele conheceu João Pequeno, o Petit Jean, que o Petit Jean é bem engraçado, porque ele é chamado de João Pequeno, né? Vamos traduzir aqui o nome, Petit Jean. E o Petit Jean, ele não é nada pequeno, é uma pessoa assim abrutalhada, grande e tal. Daí ele conhece o Frei Tuck, que faz parte das aventuras ali do Robin Hood, que ele é um frei, é um religioso, então às vezes ele se vale dessa carta de religioso, sabe? Só que ele é bem diferente, sabe? Ele é bem engraçado, ele gosta muito de cair em briga e tal, assim, sabe? Daí ele vai criando ali o bando dele, sabe? Agora vamos... E daí vão indo arrumar lá confusão com o Barão de Nottingham e tal. Acontece muitas coisas. E como o Alexandre Dumas, ele é um autor romântico, o que acontece? Ele é ultra romântico aqui na escritura dele, assim, sabe? Primeiro, na escrita vão ter várias coisas diferentes. Vai ter a descrição dos personagens, vai ter a narrativa, vai ter o estilo de escritura em si, que são coisas que pra mim são diferentes. Porque, por exemplo, o estilo de escritura em si eu adorei. É um estilo de escritura bem antigo, assim, sabe? E é muito lindo de ler esse francês antigo, com umas gírias antigas, tipo parbleu. Ninguém fala isso hoje em dia, e é tipo um caramba, sabe? E é legal, assim, sabe, esse estilo de escritura. E daí tem um outro tipo que eu digo pra diferenciar, que é o estilo da narrativa, que é algo romântico. Então, assim, como eu falei ali naquela hora, o Robin Hood, ele encarna o perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Todo mundo em volta dele é apaixonado pelo Robin Hood. Todo mundo em volta dele, uau, tem uma admiração pelo Robin Hood, por esse jovem rapaz, né? Então, assim, é tudo, no romantismo é tudo meio extremo, assim, sabe? Tipo, cara, o outro lá via a Cristabel e morria de amores. A Cristabel era um anjo que descia do céu, aí está na terra, sabe? É algo, tipo, muito romântico, como diz a palavra, é algo muito romântico. Então, e nesse estilo do romantismo, então vai ter o negócio que vai ser o bem e o mal. E é uma história romântica, porque vai ter muitas brigas, muitas tretas que vão ser em nome da honra, sabe? Vão ser coisas, porque eu vou manter a minha palavra e não sei o que. Então, tanto que nem eu falei, assim, sabe? O Robin Hood ali, ele vai se meter um monte de treta por um cara que... Agora tô na minha opinião do livro, na história em si. Sinceramente, Robin Hood conhece na floresta esses dois, o Alain e a Marianne. Ele vai comprar uma briga que não é dele, vai se meter um monte de treta, vai ter morte, vai ter um monte de coisa. Tudo, a origem inteira é pra honrar a palavra que ele deu pra dois desconhecidos. Tipo, claro, é o estilo de escritura, é o estilo da história, entendeu? Mas, tipo, lendo com o meu olhar, eu imagino que na época, 1800 e pouco, ainda mais se sair em folhetim, tipo telenovela e tal, assim, sabe? Você precisa ter esse drama, você precisa ter essas reviravoltas,
Assim, você fica tipo, oh meu Deus, Robin Hood, oh, mas hoje em dia, com o meu olhar contemporâneo e tal, eu acho a história muito bobinha, muito bobinha. Não, porque daí eles se metem a brigar só pra ver quem bate mais, ou então, ai, vamos aqui, eu vou com você, porque eu vou honrar a minha palavra, ai, porque não sei o quê. E eu também não quero cometer anacronismo. É óbvio que os personagens femininos eles são completamente idiotas. É um livro de 1800 e pouco, você não precisa nem mencionar. Mas sim, um personagem que eu achei que destacou um pouco foi a Maud, que era tipo uma funcionária ali da Christabel, né, da filha do Lord de Nottingham. E eu achei ela curiosa, assim, sabe? Pelo livro, assim, porque o livro inteiro, assim, é uma escritura antiga, assim, sabe? Uma escritura romântica, é um negócio, ai, vamos batalhar pela honra, blá 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 blá. E daí vem a Maud, tipo, é uma personagem feminina ali que tem uma personalidade, ela tem realmente uma personalidade, ela tem uma vontade própria, ela sabe se defender. Então eu achei completamente curioso, assim, sabe? E ela realmente, ela tem, mesmo que ela seja funcionária da Christabel, ela tem uma relação de amizade com a Christabel, assim, sabe? Com a senhora dela. Então, assim, um ponto que eu achei muito curioso, que eu gostei deste livro, assim, sabe? Mas então vamos agora ao meu veredito. Ao meu veredito sobre Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. Eu vi que em edições brasileiras tem o Príncipe dos Ladrões e eu acho que tem as Aventuras de Robin Hood. Esse aqui eu acho que é só os Príncipes dos Ladrões, hein? Mas, enfim. O meu veredito é que, ai, a história eu achei muito boba. Eu achei, tipo, se fosse um livro mais curto, porque se você for ver aqui, ó, essa edição que eu peguei é uma edição bem velha. Então, assim, ele tem 300 páginas aqui, aqueles livros amarelos. Já não sei se dá pra ver na câmera, mas o livro já tá amarelo. Então, assim, são 300 páginas com a letra bem pequenininha, sabe, e tal. Então, ele é longo. Pra mim, ele foi longo, sabe? Se fosse essa mesma história, assim, umas 150 páginas, estaria maravilhoso, assim, sabe? Então, pra mim, achei uma história muito bobinha, pra ter pego todo esse espaço de tempo. Só que a escritura realmente eu adorei, esse francês mais antigo, assim, sabe? Essas palavras, essa construção de frase. Foi muito bom de ler nesse sentido, assim, só, mas tipo, a história em si, e podia ter sido mais curto, podia ter sido reduzido. Eu achei realmente muito tosco, tipo, cara, ele se tornou justamente o procurado, proscrito pela justiça, sabe? Por um cara que nem conhecia, assim, sabe? Tipo, pela honra, pela palavra, enfim, sabe? Se apaixonou na primeira troca de olhares, sabe? Ai, já passou. Enfim, teve pontos positivos, o personagem da moda, a escrita, o estilo de escrita, achei maravilhoso. Mas não vou ler a continuação, por exemplo. Não vou ler, não. Enfim, então, de 0 a 10 para Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, eu vou dar um 4. Eu vou dar um 4, 4,5, por aí. Entre 4, 4,5, 4,25. Não gostei muito, achei a história meio muito chatinha. Essa história muito chatinha e... Enfim, foi tipo, sei lá. Tipo ver Lagoa Azul na sessão da tarde, assim, sabe? Tipo, nem sei se ainda passa Lagoa Azul na sessão da tarde, mas enfim, você vê, é divertido, você conhece, sei lá, sabe? Sei lá como descrever. 4, 4,5 por aí tá bom. 4,25. Para Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões. E o próximo livro, então, vai ser um livro diferente também. Vai ser... Eu acho que era esse que foi o que eu li depois. Esse que eu li também antes de viajar pro Brasil. Que foi... Ele não vai ter em português esse aqui. As Peripécias de um Primatólogo. Muito legal. Mas enfim, eu falo no próximo vídeo desse aqui.
sobre a história do primatólogo, sobre a primatologia, enfim. E essa foi a review literária de hoje. Até a próxima!